O evangelho que nós vemos um homem pequeno homem, mas muito rico, bem-sucedido, e o relato do nosso evangelho nos traz então para o dia de hoje. A gente viu e a gente aprende logo de cara com a história do Zaqueu que tamanho não é documento, a gente sempre ouve. Ser pequeno não significa que a gente não possa vencer na vida. E Zaqueu tinha vencido. O Zaqueu era o chefe dos publicanos, isto é, um funcionário público graduado, chefe dos coletores de impostos da cidade de Jericó. Jesus está na sua peregrinação para Jerusalém. Ele vai ter que carregar a cruz e morrer na cruz. Mas durante essa caminhada ele se encontra com muitas pessoas e elas são transformadas. E o Zaqueu aqui, ele tinha ficado rico cobrando impostos para o governo. Ele tinha aproveitado bem as oportunidades que surgiram na sua vida. O interessante é que não há indícios aqui no nosso texto de que ele tenha enriquecido ilicitamente. Isso era verdade, a maioria dos cobradores de impostos, eles eram ricos porque eles cobravam muito mais do que deviam. Então aqui nós não temos o relato de que ele havia roubado muitas pessoas. Agora que ele era rico, sim. Então ele era o maioral dos publicanos. E é possível que, no mais, ele agiu até dentro da lei, dos costumes daquele tempo. O governo sabia que os cobradores de impostos cobravam a mais. O governo tinha feito um arranjo bem esperto com os coletores chefes. Ele alugava os impostos de uma cidade por um certo tempo e por um preço definido. E daí por em diante, o cobrador poderia cobrar o que ele quisesse para tirar o investimento e muito mais para sobrar no seu caixa. O governo não ligava, o governo romano não ligava para o que ele fazia. Então ele podia empregar subcoletores, ele podia ter funcionários que também coletavam para ele. Ele podia fazer pedágios em estradas, ele podia fazer pedágios em pontes, imagina, você quer passar por uma ponte, né? Se não paga, atravessa pela água, tá? Então era bem comum que as coisas agissem desse negócio. Aquele momento do Zaqueu era um momento dele refletir. Ele podia refletir o quanto ele tinha cobrado dos comerciantes, o quanto ele tinha cobrado dos agricultores, o quanto ele tinha cobrado dos operários, o quanto ele tinha cobrado dos viajantes que estavam dentro da cidade, de todos que tinham dinheiro. Então não admira que o povo odiava os publicanos. Eles eram os traidores, eles eram escolhidos dentro do povo de Deus para cobrar os seus. Chamar alguém de publicano era chamar alguém de pecador, era chamar a mesma coisa que chamar de meretriz, chamar de nomes horríveis, de nomes feios. Eles eram rotulados em todos os lugares que eles iam, não podiam entrar na sinagoga, na igreja, não podiam participar da reunião dos judeus. Eles se arriscavam de andar na rua, quase todos eles tinham alguns funcionários de guarda que cuidavam deles. Então os publicanos eram odiados. E por que será que o Zaqueu, aquele homem rico, aquele homem bem-sucedido, procurou Jesus quando ele estava passando por Jericó? Por que ele procurou Jesus? Por que será que ele correu adiante da multidão, fazendo aquela coisa incrível, que hoje é incrível, subir numa árvore? Nem as crianças sobem mais nas árvores. A gente, quando era pequeno, quando era criança, gostava de brincar subindo nas árvores. Parece que hoje não sobem mais. As crianças mudaram. E ele teve uma atitude pueril, uma atitude de criança, ele subiu na árvore. Então isso era impróprio para um homem rico, um funcionário graduado, subir numa figueira brava que estava à beira da estrada. Agora veja que Zaqueu agiu que nem uma criança de 10 anos ou mesmo que sobe na árvore para ver algo mais ao longe passar. Mas ele próprio
Esse próprio fato, ele é interessante. A simples proximidade de Jesus bastou para quebrar uma rotina na vida do Zaqueu. Ele parou com a atividade. Espera aí, hoje não vou cobrar nada de ninguém e eu vou ver quem é que vai passar. Mas eu não consigo ver porque eu sou muito baixo, vou subir numa árvore. Então ele sai correndo para subir numa árvore. Correr é bom. Correr para alguns é perder peso, mas sair da rotina escravizadora do ídolo, do dinheiro. E aquele dia ele escolheu: hoje não vou cobrar ninguém, hoje não vou me preocupar com o dinheiro. E lá estava então o Zaqueu. Não se preocupar com o dinheiro. Vocês conseguem fazer isso? Na verdade a gente deveria, não se preocupar. Saúde é o que interessa, e o dinheiro nem sempre compra saúde. Mas aqui está o Zaqueu. Ele foi de encontro com Jesus. Ele deixou o ídolo dele, que era o dinheiro, e ele foi de encontro a Jesus. E para ir de encontro à vida verdadeira, a vida de encontro ao Salvador, que ensina a pessoa como viver, ensina o rico e ensina o pobre. Então, porque ambos precisam ser ensinados. E aquele dia Zaqueu abandonou o trabalho e disse: vou me dedicar a este que aqui vai passar. E a Bíblia não diz se o Zaqueu imaginava onde ele poderia chegar com aquela corrida, com aquela subida lá na figueira. Não diz se ele queria mesmo aquilo que depois mudou tão drasticamente a sua vida. Diz apenas que queria ver quem era Jesus. Mas aquele querer ver não parece ter sido um capricho momentâneo, não. Bastou para fazer esquecer o seu status, a sua dignidade, e o fez subir na árvore. Então a gente não tem explicação para essa atitude do Zaqueu, a não ser esta: Jesus já deveria ter agido na vida do Zaqueu, já deveria ter dado a ele algum conhecimento, alguma dúvida. Ele já provavelmente tinha ouvido falar daquele que alimentava pessoas, daquele que curava pessoas, daquele que ressuscitava pessoas. E ele pensa: tenho que conhecer este homem, uma pessoa que ressuscita um morto, tenho que conhecer. Então é interessante que Jesus chega perto de Zaqueu e ele não diz para Zaqueu quem ele é. Zaqueu já sabe, e o próprio Jesus já chama ele pelo nome. Lembrem que eu estou dizendo que Jesus está indo para Jerusalém, para a morte, está caminhando para a morte, e essa morte passa por Jericó. Essa morte, antes de ser concretizada, ela passa para trazer vida a um homem que está morto, que está viciado em dinheiro, em trabalho. O fato é que essa pequena estatura do Zaqueu e a massa que ele rodeava, a massa de pessoas que rodeava ele, quantas vezes as pessoas que rodeavam Jesus não queriam nem permitir que alguém se aproximasse? Essa massa toda segurou o Zaqueu. Ele não pôde ver Jesus, ele sobe na árvore. E a chance de que Zaqueu realmente venha ver Jesus era bem pequena. Ele precisava subir na árvore. E o encontro acontece lá naquela figueira, que também parece ter sido programada para aquele momento, para aquela hora. Jesus conhece Zaqueu. Antes que o Zaqueu conhecesse Jesus, Jesus chama ele pelo nome: Zaqueu, desça aqui, porque hoje eu quero ficar na tua casa. Apesar de não conhecer, ele não o rejeita, ele não passa adiante, ele não passa de largo, como diz a Bíblia Antiga. Há muitos hoje também que botam a culpa nos ricos, dizendo: os ricos têm mais, os ricos têm muito poder, os ricos têm toda a riqueza. Não é assim. A gente sabe que os ricos empregam, e se todo mundo ficar pobre, a gente vai trabalhar aonde? Então, Jesus olhou para o rico Zaqueu com misericórdia. Então, logo, quem é rico, as pessoas pensam: é rico porque roubou. Não, o texto não diz que o Zaqueu roubou. Tanto o Zaqueu diz: olha, se
eu cobrei a mais de alguém, eu vou devolver. Ele diz, se posso ter me enganado, posso ter me excedido, mas vou devolver 4 vezes mais. Então parece que quem é rico é porque roubou. Muitos acham ruim Jesus ter feito frente contra os ricos. Não, eles não negam que ele foi amigo dos pobres, mas por que ele precisa comer na mesa dos ricos? Ele não se torna culpado com eles, comendo essa comida, ganha com o suor dos oprimidos? Jesus, sim, se torna culpado, como eles, ricos e pobres. Ele não faz diferença. Ele se encontra com ricos e pobres sem perguntar do seu passado. Jesus nunca sentou com alguém e disse, me conta como foi o teu passado. Jesus não está interessado. Então ele entra na fila de pecadores, ricos e pobres, sem nenhum preconceito. A sua única intenção é salvar a pessoa. Salvar é mais do que dar pão, dar cura. Salvar é muito mais que distribuir renda por igual. Então essa não é a função da igreja, falar sobre política, falar sobre ricos, sobre taxação de ricos, sobre o coitadismo dos pobres, sobre aqueles que não têm casa, que não têm emprego. Nós oramos por eles, nós oramos e o aconselhamos a procurar o seu trabalho. Então salvar é não somente dar comida, bebida, casa, mas é dar uma nova vida. E é isso que aconteceu com Zaqueu, quando Jesus entrou na sua casa. Eles também precisam de um Salvador, ou há alguém que aqui afirma, não, algumas pessoas não precisam, todos precisam. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na tua casa. Jesus não impôs nenhuma condição, ele não colocou nenhuma formalidade, olha, desce depressa. Zaqueu então veio para ver quem era Jesus. Lá do alto ele estava vendo, mas não o suficiente. Ele precisava chegar mais perto, precisava falar com ele, mas precisava receber Jesus na sua casa. Nós recebemos Jesus na nossa casa? Ou a nossa casa é um lar, é uma batalha diária, todos os dias, todos se provocando? E então o povo aí pensou, e ele irá lá, para aquela casa onde há uma pessoa rica, defraudadora, mas Jesus não vê nada disso. Jesus olhou para cima, viu o Zaqueu como ele era, e ele então resolve passar o dia na sua casa. E o Zaqueu, por que não usa agora aquela velha artimanha de Adão, que foi se esconder depois do seu pecado? Teria sido tão fácil sumir entre as folhagens, entre a figueira, provavelmente existiam outras árvores, tirar o corpo fora, jogar outro jogo. Mas não, por muito tempo o Zaqueu esperava por essa hora. Não só a sua fortuna, toda a sua vida estava em jogo. E o Zaqueu, pequeno homem, deve ter sentido isso. Mas, apesar disso, ele atendeu Jesus. Ele desceu depressa, recebeu na sua casa com alegria. Quem sabe aquele homem rico estava faminto e sedento de alegria que o dinheiro não compra. Vocês estão com esta alegria que o dinheiro não compra? Aquela alegria despretensiosa, aquela alegria que não quer se agarrar a nada a não ser na sua família, no seu Deus e na sua saúde. Quem tem saúde, alegre-se, que é o maior bem que você tem. Então, quem sabe a alegria Zaqueu tinha de participar da igreja, porque Jesus naquele momento era a igreja, era o evangelho em palavras. Zaqueu, ele tem muito para nos ensinar.
Mas quando as outras pessoas viram que Jesus convidou o Zaqueu para a sua casa, eles acharam que isso era horrível. Todos murmuraram, dizendo que ele estava se hospedando na casa de um pecador. Todos. Esse todos também inclui os discípulos. Talvez se nós estivéssemos lá também ficaríamos espantados. E esse murmúrio não parou nunca na igreja. A igreja cristã até hoje, ela tem uma certa inveja quando um pecador é atingido pela graça de Cristo. Parece que o inferno protesta, o inferno não quer aceitar. Esse farisaísmo pode estar escondido dentro de nós. Então, o que Jesus diz? Jesus olha para Zaqueu e não diz nada, absolutamente nada. Zaqueu vai em silêncio com Jesus até a sua casa, eles sentam à mesa para comer e aí então acontece a maravilha. Então Jesus nos ensina que há gestos que falam mais do que palavras. Se fosse perguntar para Jesus o que ele acha dos homossexuais, Jesus não vai falar nada. Aliás, no seu tempo existiam muitos homossexuais e Jesus não falou absolutamente nada. Ele simplesmente mostrou com a sua vida e com os seus atos como se deveria viver. Então há atitudes, há gestos que são cópias tão fiéis das atitudes e dos gestos do próprio Deus, que o ser humano se vê atingido por Deus mesmo. Há certos gestos que nós somos conquistados. E o que aconteceu no caso do Zaqueu? Jesus pregou nesse dia sem usar palavra nenhuma. Ele pregou comendo na casa de um pecador. Porém, o Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu resolvo devolver a metade dos meus bens aos mais pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Isso deve ter sido como uma bomba naquela hora. Nossa! E veja que Jesus não tinha exigido absolutamente nada do Zaqueu. Ele não pediu que Zaqueu fizesse aquilo. Zaqueu resolveu dar, distribuir. Então, eu é que resolvo. Esta é a primeira decisão da nossa vida. E isso acontece também na igreja, com as nossas ofertas. Eu resolvo dar a Deus. Se isso não vier de dentro do coração de cada um dos cristãos, não adianta você estipular taxas de oferta, como tem em outras denominações. Taxas fixas, 1, 2 e 3 níveis. A minha irmã disse que lá tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Então, o nível 1 é para quem é pobre, o nível 2 é para a classe média, o nível 3 é para a classe alta. Porém, diz a minha irmã, que o que tem de gente de classe alta que se faz de miserável para pular para 1, ela quase todo mundo quer pular para a taxa número 1. E olha que lá é bem mixaria. Parece que a taxa dos mais pobres é R$120 por ano. Aí a taxa intermediária é 450 ou 500, uma coisa assim. E a taxa dos mais ricos é R$700 por ano. Por ano! Aí ela diz, olha, tem gente que podia dar 20 vezes aquela taxa dos mais ricos por ano, mas eles querem pular para mais pobre e reclamam. E isso a gente aprende uma grande lição. Que quando se taxa algo, as pessoas vão questionar, as pessoas vão se magoar. Aí Jesus diz, olha, o apóstolo Paulo, o que você escolheu no seu coração, é você quem deve resolver. Aí está então Zaqueu, ele diz, eu resolvo, eu vou dar, sem Jesus
falar absolutamente nada. Isso aconteceu com Jacó também. Ele teve um sonho de noite, que ali era a escada do céu, anjos desciam e subiam, e outro dia ele acordou e disse: sim, Deus falou comigo num sonho, aqui é a porta do céu. E ele ali erigiu uma igreja e disse: Senhor, de livre e espontânea vontade, eu vou te dar 10% de tudo o que eu ganhar, ou seja, eu vou investir na pregação do teu nome. Jacó então resolveu por sua livre decisão, porque ele teve naquela noite um encontro com Deus através de um sonho. E o Zaqueu aqui teve um encontro com Deus. Então aqueles que são maus ofertantes, eles não tiveram ainda um encontro com Deus. Eles não tiveram ainda um momento particular para dizer: eu resolvo, eu vou dar. Então o Zaqueu antes era um escravo e agora ele é libertado, um escravo libertado, feito um senhor que agora dispõe em sabedoria e com mão aberta do seu dinheiro. Antes ele era escravo do dinheiro, agora ele domina o dinheiro. Não, uma parte disso você vai ser dado para alguma causa, para a igreja. Então o Zaqueu passa a ser aquele que manda no dinheiro e não é mandado. Quantos são mandados pelo dinheiro? Então Jesus, ele não faz diferença entre ricos e pobres, ele não fazia mesmo, mas ele nunca deixava o pobre preso à sua pobreza, nem o rico preso à sua riqueza. Com a fortuna que eles tinham e com o relacionamento com o dinheiro, Jesus sempre deixava eles modificados. Então eu não acredito em conversão que converte só o coração. Não, a carteira precisa ser convertida também. A carteira e muitas outras coisas mais que nos escravizam. É ou não é? Então a carteira escraviza o ser humano. Há cristãos que querem levar uma vida santa, mas que não têm uma centelha de vontade de ofertar, ignoram também a pobreza que rodeia eles e agradecem a Deus por ter lhes abençoado com muitos bens. Então, que nos deixemos abalar por aquilo que Zaqueu fez, que isso também nós possamos fazer. Ele resolveu fazer, ele resolveu dar. Então nada mais nós temos a acrescentar a esse relato sobre o encontro de Jesus com um homem pequeno, mas que se tornou grande pela sua atitude. Nós queremos então aplicar isso na nossa vida, eu na minha, vocês nas suas, e depois Jesus no final vai dizer para nós: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Nos coloquemos de pé. Paz que Cristo nos dá, que vai muito além do nosso entendimento humano, que ela guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Momento de oração, pedidos. Nós sempre colocamos, o Jaime e o Edílio, também o meu pai agora. Tem mais algum pedido? Hoje, né? Eleição. Então nós vamos orar. Amado Senhor, assim como Zaqueu, há muitas pessoas que se tornam ricos de nada, ricos do que para ti não tem valor nenhum,
Diante de ti, a prata, o ouro, o poder, o status, perdem o seu brilho. Ajuda-nos a perceber isso verdadeiramente e enxergar os verdadeiros tesouros. Ajuda-nos a perceber o quão importante é permitir que tu nos encontre. Como Zaqueu, às vezes temos tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. Vivemos na solidão, em tristeza, sem sentido de vida. Pedimos, Senhor, recoloca-nos no lugar para o qual fomos destinados, como teus filhos amados, em teus braços de amor. Restaura-nos, dá-nos a alegria do teu encontro, muda os capítulos da nossa história e que o amor possa ser o sinal da tua transformação em nossa vida. Nós intercedemos também por todas as vidas que sofrem, seja por questões físicas, emocionais ou espirituais. Sara, Senhor, as pessoas, assim como tu sarou a Zaqueu. Sara os que estão doentes no corpo, o Edílio, o Jaime, o meu pai. Colocamos cada um aqui diante do teu altar. Pedimos, socorre a cada um conforme a tua santa vontade. Confiamos em ti, Senhor. Rogamos ainda pelo nosso país, pelo cenário político que hoje chega a um término de mais um ciclo de 4 anos. Que a paz e o respeito reinem em cada um, independentemente das suas convicções. Que o amor prevaleça, que tu guies e que a tua vontade seja soberana. Fortalece a tua igreja no mundo, que sejamos os sinais do teu reino, dando testemunho de quem tu és. Assim nós oramos em teu santo nome, Jesus. E tudo mais o que não conseguimos expressar com nossas palavras, expressamos enquanto oramos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória minha. E de modo semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória minha. O mesmo Jesus que com Zaqueu